Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e eu tô aqui para contar para vocês hoje a respeito dessa passagem do planeta Marte pelo signo de Capricórnio, que vai do dia 24 de janeiro até o dia 6 de março de 2022. Primeira coisa, vamos começar entendendo o que é Marte aí nessa história astrológica toda. Ele é um planeta extremamente importante porque ele fala, né, das nossas características mais dinâmicas, mais ativas, é, de coragem, de enfrentamento da vida, energia, força física, motivação, capacidade de iniciativa, autoafirmação, impulso, né? Inclusive, aí a nossa necessidade de competição com as coisas, com as pessoas, com o mundo, com a gente mesmo, né? Então, todas essas primeiras características que eu falei são características que a gente entende como sendo mais positivas do planeta Marte. Mas a gente não pode esquecer que, assim como qualquer outro planeta, também tem algumas características que não são tão positivas assim, né? Até porque Marte, ele é o planeta da guerra, ele é o planeta da violência, da raiva, da ignorância, da agressão e da impulsividade, né? Então a gente precisa entender como a Marte como uma energia extremamente ativa, e essa necessidade de impulso ou de atividade pode tanto levar a gente a realizações de coisas extremamente positivas ali, necessárias, assim como pode levar a gente a passar por cima das outras pessoas sem perceber que está fazendo isso, né? Ficar um pouquinho mais esquentadinho, um pouquinho mais irritado, impaciente, né? Então tudo vai, óbvio, assim como todos os outros planetas, de como a gente entende, de como a gente recebe aquilo e de como a gente vai utilizar aquela força e aquela influência. E aí já depende muito lá também do seu mapa, da onde que isso está pegando, né? E de quais as características que vai acabar despertando ou ativando aí dentro do seu mapa. Mas a grosso modo, para todos nós agora, essa energia de Marte vai disponível dentro, tá, dessa caixinha capricorniana, porque Marte não está passeando sozinho por aí, não. Ele está recebendo ordens capricornianas e aí acaba é, direcionando a gente para algumas necessidades, né? Ou seja, aquela motivação vai para a gente buscar a segurança, que é a temática capricorniana. Aquela briga ou aquela força em direção a alguma coisa vai ser em busca de resultados do lado profissional, de algo que seja sustentável a longo prazo, de algo que a gente não esteja só vivendo o momento, mas que a gente consiga também usufruir a longo prazo. E só por pensar nessas duas dinâmicas, o planeta Marte e o lugar onde ele está, que é para Capricórnio, a gente já entende que talvez essa relação já não seja muito produtiva em si, né? Elas não combinam muito bem, porque Marte é essa energia do agora, do vamos fazer, do vamos que no caminho eu te explico. E Capricórnio não tem nada disso, é tudo pensado, planejado, organizado, com necessidade de resultado, que só levanta do lugar se aquilo vai ser produtivo, né? Ou vai gerar alguma coisa, algum resultado em algum nível, né? Então, por si só, essas duas energias, não precisa de mais nada, né? Elas já estão conflitantes dentro de si. Tem uma outra característica marciana extremamente importante que eu ainda não falei, porque ele também é um planeta de relacionamento. Assim como Vênus, Marte traz características de relação e traz características de relacionamento, porque ele é o planeta da paixão e ele é o planeta do sexo. Então, ele fala de características de relacionamento, mas desses relacionamentos que normalmente eles são mais leves, mais descompromissados, mais frugais e muito de momento. Paixão é muito isso, sexo é muito isso, é muito coisa de momento. E Marte, que agora está entrando nessa energia capricorniana, talvez não se satisfaça só em viver essas coisas que são mais de momento, em viver paixões quentes e tórridas, mas vai começar, né, essa energia de Marte vai ser obrigada agora a pensar um pouco mais no longo prazo das coisas. Não é só satisfazer todos os desejos agora, nesse momento, sem pensar no que vem depois, né? Essa energia de Marte vai ser obrigada a pensar um pouquinho mais nas consequências daquilo
que vem fazendo. Óbvio, isso não é nada confortável para Marte, mas ele está sob os mandos, ele está sob domínio de Capricórnio, então tem que diminuir sim um pouco o ritmo, mesmo que ele não goste, tá? Só um adendo aqui, um pulo do gato para quem gosta de astrologia. No mapa da mulher, quando a gente olha lá no nosso mapa, o lugar aonde está o planeta Marte, fala das características do nosso parceiro ideal, ou do que a gente busca num homem. Já no mapa do homem, o Marte dele representa como ele é como parceiro dentro de uma relação. Pronto? Entendidos? Entendemos tudo até aqui, tá? Então já deu super para perceber que a dinâmica agora vai ser muito voltado para as coisas extremamente materiais, para o pensado, para o que é organizado, né? Puxa muito mais, oscila, na verdade, entre coisas que são extremamente de momento e feitas de impulso, com a necessidade de cautela e construção das coisas a longo prazo, tá? Traz muita iniciativa para o início de projetos profissionais, traz aquele gás para o trabalho que estava faltando, traz aquele verdadeiro start para todas as coisas que a gente precisa colocar na nossa vida e que elas não são para serem consumidas agora, mas que elas são para serem consumidas, construídas e utilizadas mais a longo prazo, que é coisa que Capricórnio simplesmente ama, tá? Então, já entendemos aí qual que é a pegada de Marte em Capricórnio. E agora, como eu tô fazendo aqui o formato desses últimos vídeos, vamos entender aí o passo a passo dessa passagem do planeta Capricórnio, do planeta Marte pelo signo de Capricórnio, até quando ele sair e entrar lá no próximo, que é Aquário, no dia 6 de março. Primeiro contato aqui que Marte em Capricórnio faz, que é do dia 31 de janeiro ao dia 7 de fevereiro, é um aspecto positivo com o planeta Júpiter, que está lá no signo de Peixes, tá? Como vocês sabem, Peixes, tudo que toca, tanto Peixes quanto Sagitário, tudo que toca, tanto Peixes quanto Júpiter, acaba movimentando, aumentando, colocando fermento naquilo tudo, tá? E é um sextil, ele é um aspecto que ele é positivo, ele não é tão forte quanto um trígono, tá? Mas mesmo assim ele traz uma boa capacidade de relação e de entendimento entre esses planetas, tá? Júpiter aumenta, expande, cresce, multiplica. Então a gente pode entender que nesse período entre 31 do 1 até dia 7 do 2, todas essas características aí de Marte em Capricórnio, elas vão ficar extremamente acentuadas, né? Parece que a gente sente o tranco maior dessa configuração, tá? Com todo o seu lado extremamente positivo, de busca, de realização, de início das coisas, de coragem, de talvez desenterrar algo que a gente estava empurrando, deixando para fazer em algum outro momento agora. Isso fica extremamente favorecido para a gente tomar, pegar, resolver e fazer, tá? E também com as características que não são tão interessantes assim, de não avaliar muito bem quais são aqueles passos que a gente está dando, de não pensar, de ficar extremamente reativo emocionalmente, fisicamente, e também como Marte ele traz aí algumas tendências por não pensar, por estar muito no calor da coisa, muito na impulsividade, até de alguns pequenos acidentes até. Então, é esse período de 31 do 1 até 7 do 2, como está lá em contato com o planeta, que vai aumentar tudo isso, né, ele acaba trazendo essa possibilidade, sim, a gente fazer muita coisa que estava parado, retomar muita coisa que estava em stand-by, mas muitas vezes nesse ímpeto, nesse impulso de não pensar tanto assim, depois a gente ter que lidar com algumas consequências e até mesmo a capacidade, aí a possibilidade de alguns pequenos acidentes. Então, muita atenção nesse período, porque traz realmente essa tendência a gente não pensar, não ver, não observar, não analisar, tá? Com o cuidado necessário e aí trazer algumas consequências não tão interessantes para a gente, tá? O próximo passo de Marte, que é do dia 6 de fevereiro até o dia 10 de fevereiro, é um trígono, uma configuração muito mais forte,
com Urano. Urano já está lá em Touro há um bom tempo, trazendo todas as revoluções e todas as mudanças necessárias nas nossas estruturas de vida. E agora, quando Marte se juntar, fizer essa junção aí com Urano, é como se esse processo ficasse mais fácil de ser realizado por nós, sabe? É como se a gente acomodasse um pouquinho mais e até conseguisse concretizar, construir com mais tranquilidade ou com mais capacidade de visão essas mudanças que a gente está precisando fazer. De novo, tá? De novo, Marte fala de acidentes, fala de coisas impensadas, né? E Urano ele já é extremamente rebelde, fala de eletricidade, de choques, disso que está muito inesperado na nossa vida, tá? Então também traz essa característica, é Marte. A gente não pode se descuidar de tudo aquilo que a gente vai fazer de maneira impensada, das quebras, dos cortes, das coisas repentinas, porque ele vai estar junto com Urano. E por mais que ele traga a capacidade da construção, da mudança que é extremamente necessária, às vezes a gente vai querer fazer isso meio que de uma forma ou abrupta demais ou bruta demais. Isso pode ser feito, precisa ser feito. Você só não precisa sair quebrando tudo que está aí na sua frente, não, passando por cima das outras pessoas. Isso não precisa ser feito de uma forma quase que conflitante com o outro. Isso pode ser feito, precisa ser feito, tem a necessidade, mas não precisa sair atropelando todo mundo e todas as coisas para fazer isso, tá bom? E aí a gente vai estar com uns espinhozinhos mais maiores ali. É um período super rápido, são só 4 dias, entre o dia 6 e o dia 10 de fevereiro. Dá para segurar a onda aí, mas vai dar vontade de chutar muito balde, de chutar muita gente, de chutar muita coisa que está na nossa vida para fazer essas mudanças, essas transformações necessárias que Urano, que está lá em Touro, está exigindo bastante da gente, tá? O próximo contato aí, ele é um contato bem mais longo, dura mais de um mês, tá? Vai do dia 9 de fevereiro até o dia 17 de março e é com o planeta Vênus, com outro planeta de relacionamento. Então, esse como a paixão e o sexo desce a mãozinha para o planeta do relacionamento, da segurança, da estabilidade, né? Que já tá nessa energia de longo prazo e eles andam de mão dadas aí até o dia 17 de março. Fazendo uma releitura, né, rápida, Vênus já retrogradou nesse período, já andou para trás em Capricórnio, já fez com que a gente relesse todas as relações e pessoas que estão na nossa vida para verdadeiramente avaliar o quanto vale a pena ou não, né? E quando ele se junta lá na frente, quando ele vai se juntar com essa energia de Marte, eles trazem a capacidade de solidificar de verdade as relações que já estão na nossa vida ou de colocar, de encontrar pessoas que vão trazer essa capacidade de coisas mais sólidas e mais construtivas e de um longo prazo um pouquinho maior, tá? Então, inclusive, se você faz aniversário nesse período, entre o dia 9 de fevereiro até 6 aqui, desculpa, até o dia 6 de março, é onde a capacidade de relações mais sólidas chegarem na sua vida, ou inclusive de você solidificar, dar um passo a mais, construir algo a mais dentro da relação que você já tem. Então é um período extremamente favorável para relacionamento afetivo, onde você vai conseguir colocar carinho, atenção, relação sólida e estruturada, que isso que fala Vênus, com paixão, com sexo, com o frio na barriga, tá? E isso vai, especificamente essa configuração mais estruturada, ela vai do dia 9 de fevereiro até o dia 6 de março. Porque depois do dia 6 até o dia 17 de março, esses planetas ele continuam, Marte e Vênus continuam juntos, mas numa energia aquariana. E aí já muda tudo, já é outra coisa, tá? Então essa configuração é extremamente positiva para quem quer relacionamento de longo prazo, inclusive tá precisando aí, né, colocar um pouquinho mais de novidade, de frio na barriga, essa questão bem mais sedutora e sexual, ele entra realmente ali entre o dia 9 de fevereiro
até o dia 6 de março. Depois entra em Aquário e a história é outra. E lá na frente eu venho para contar para vocês que história que é essa quando eles entrarem nessa energia aquariana, tá? Próxima configuração aí, 21 de fevereiro até o dia 26 de fevereiro. Marte faz uma configuração positiva, é um sextil com Netuno. Netuno turva, Netuno ceda a nossa visão, tá? Netuno faz com que a gente tenha que descobrir outras formas que não as maneiras práticas, diretas, racionais, objetivas que a gente está tão acostumada a lidar, tá? Então, Netuno, esse contato aí deixa com a visão um pouco turva, sem achar saída, sem achar muita solução para as coisas, né? E uma super dica é, se não tá claro qual que é o caminho, pelo menos para, não avança. Se você não tá vendo a saída, se você não tá vendo a solução nesse período, se a coisa começou a se embaralhar, para, tá? Nesse período aqui é extremamente importante você se permitir não avançar se os próximos passos não estão claros para você. É Netuno, Netuno tira a nossa capacidade de análise, de pensamento claro, né? Ele deixa as coisas um pouco embaralhadas e realmente, se está tudo confuso, é melhor parar do que continuar andando num caminho que pode ser o caminho errado ou que não vai trazer aquele resultado que você imaginou que iria trazer para você. Então, esse período aí é essencial de você se permitir apertar o botãozinho do stop e dizer não consigo seguir porque não tô vendo o resultado. Claro, não tô vendo para onde que tá indo, apagou a luz aqui e agora o que é que eu faço? Para, tá? Não se culpe em parar nesse período se você não tá vendo o resultado lá na frente. Dia 27 do 2 até o dia 3 do 3, e aí é o período onde já terminou essa configuração mais confusa, Marte faz uma configuração extremamente positiva com o nó do norte, né? E quando essas configurações ou esses planetas, ele entra em contato com a missão kármica do momento, tá? É o momento aonde a gente ganha um gás, ganha uma capacidade de realizar aquilo que está sendo cobrado da gente naquele momento. Então, Marte, que é essa capacidade de iniciativa toda e essa visão mais focada em mim, porque não tem nada mais eu, do que essa energia de Marte. Eu acho que o único que só é mais do que isso é o próprio Sol. Tá? Então, ele vai dar essa capacidade de autonomia para que a gente consiga construir essa tarefa lá do nó do norte em Touro, que eu já venho falando. Se você quer saber mais a respeito da missão kármica do momento, procura o vídeo aí dos nodos lunares no eixo Touro e Escorpião, que você vai saber. Então tá numa tarefinha extremamente material, tá? De construção, de limpeza, de retirada dos excessos. E esse Marte em Capricórnio, ele combina muito com isso, com essa construção que a gente está precisando fazer, que é uma construção muito mais leve, com muito menos peso, com muito menos carga a se carregar, com muito menos coisas supérfluas do que a gente está vivendo ou está carregando nesse momento. É para deixar mais limpo, é para deixar mais enxuta a nossa vida. E essa configuração de Marte aqui vai fazer com que você tenha uma capacidade muito mais clara, né? Uma visão muito mais clara sobre o que precisa ser retirado, o que vai dar resultado, o que é que não vai dar, o que vale a pena investir, o que não vale, o que pode ser deixado para trás nesse período, tá? Então, essa ideia dessa limpeza que ela precisa ser feita por todos nós, ela fica muito favorecida nesse período entre 27 a 3 de março. No dia 28, enquanto essa configuração ela está acontecendo ali com o nó do norte, Marte também faz uma conjunção, fica juntinho, uma das configurações mais fortes que a gente tem com Plutão, tá? E aí, é uma configuração extremamente forte e Plutão ele já é um planeta por si só de transformações extremamente profundas. Plutão já fala dessa necessidade que a gente tem de cortar os males pela raiz dentro da nossa vida para que coisas melhores possam ocupar aquele lugar ali. Marte, ele já não é um planeta de todo bonzinho, né? Ele já é o planeta da guerra, ele já é irritadinho, ele já é impaciente, ele já adora algumas disputas. E aí, quando ele ficar junto com Plutão, né, que
também não é um planeta tão bonzinho assim, eu acredito que seja dessa configuração de Marte toda o momento mais confuso, mais difícil da gente vivenciar, até porque aqui entra uma capacidade quase que só impulsiva que a gente vai estar representando, sabe? É muito impulso e isso traz junto vários comportamentos extremamente autodestrutivos, porque a gente não vai pensar no amanhã, no depois, na longevidade das coisas. A gente só vai pensar em agir por impulso e os impulsos muitas vezes eles precisam ou eles levam a gente a lugares que não são tão interessantes. É por isso que desde que a gente nasce, basicamente, a gente aprende a controlar, a domar os nossos impulsos. E nesse momento aqui, entre o dia 28/2 até o dia 5/3, parece que é o momento que o bicho está solto. Coincidência ou não, porque eu acho que não existem muitas coincidências, tem um momento aqui específico onde Vênus, Marte e Plutão vão estar em contato com o nó do norte. Então a gente pega 3 planetas aqui extremamente importantes e coloca em contato em uma configuração com esse desenvolvimento de alma, essa missão kármica do momento. E o que é que significa isso? Significa uma tendência muito grande a gente quebrar tudo aquilo de sólido, principalmente que toca ao relacionamento, tá? Então a gente quebra tudo aquilo de sólido que a gente tem na nossa vida para fazer aquilo, para montar aquilo de uma forma diferente. Às vezes, aquilo que a gente tem pode ser desmontado e montado de uma maneira diferente. Às vezes, aquilo que a gente tem não tem como montar de um jeito diferente, porque a relação não permite, porque a outra pessoa não permite. E aí, o que acontece? Quebra e não volta mais, tá? Então, eu diria para você, e esse período é do dia 28 ao dia 3, é carnaval. Esse período desses planetas é Vênus, Marte, Plutão em trígono com o nó do norte vai cair exatamente no carnaval. É onde parece que realmente o bicho vai estar solto, vai estar todo mundo sem querer pensar no amanhã, vai estar todo mundo sem querer pensar na outra pessoa, sem querer pensar no relacionamento, sem querer pensar inclusive no bem-estar geral, vamos chamar assim, tá? Porque Vênus, ela não fala só da nossa relação afetiva, ela fala das relações sociais que a gente tem, de todas as outras pessoas com as quais a gente troca e se relaciona, né? Então parece que vai estar todo mundo ligando aquele botãozinho, que eu acho que eu nem posso falar aqui, né? E trazendo consequências a longo prazo, que podem ser que não sejam tão positivas assim. Poxa, Roberta, mas não tá numa configuração positiva? Lá com o nó do norte, com a nossa evolução de alma? Sim, tá numa configuração positiva. Só que, como eu falei, tem relações que não cabem mudanças e transformações desse tamanho. Tá mudando, é para deixar mais limpo, é para deixar mais enxuto, é para deixar uma relação que muitas vezes nem tem como seguir adiante, né? É para dar aqui, é para trazer solidez de uma forma limpa, de uma forma sem tanto mimimi, de uma forma sem tanto frufru, de relações que aquela pessoa, basicamente, que é para você validar se vai estar do seu lado em qualquer situação ou se só está do seu lado porque tá legal, porque tá bom, porque você promove um monte de coisa ou você faz meio mundo de coisas para enquanto vocês estão juntos, aquilo tá legal, sabe? Então tira tudo isso, traz a realidade um pouco mais nua e crua, porque isso é Plutão, a realidade nua e crua na nossa frente. Aí você vai olhar e vai dizer, talvez essa pessoa que foi embora quando viu a realidade nua e crua não era a melhor pessoa. Ou talvez até mesmo você vai olhar para a realidade nua e crua da outra pessoa e vai dizer o quê? O que eu tô fazendo aqui, tá? Então esse período ali, bem carnaval, 28/2 a 3/3, Vênus, Marte, Plutão em trígono com o nó do norte. É o momento mais tenso e mais denso de viver toda essa historinha aqui de Marte em Capricórnio. Colocar bem em xeque. 80% isso pega relações, pega pessoas, e eu deixaria os outros 20% aqui para a forma, inclusive, como você está montando, como você está construindo, como você está vivendo a sua realidade
profissional. Tá valendo a pena investir? Não tá valendo a pena investir nisso? Tô realizado? Não tô? Vou chutar o balde, começar do zero, começar tudo de novo? Quero mais liberdade? Não. Quero mais comprometimento? Não. Quero mais resultado? Quero mais dinheiro? Quero mais reconhecimento? O que é que você quer da sua vida profissional, tá? E isso também vai ser movimentado, porque todos esses planetinhas, a gente não pode esquecer, Vênus, Marte e Plutão, estão na energia capricorniana, e Capricórnio fala de trabalho, realização profissional, carreira, sucesso e os resultados materiais que a gente tem a partir do trabalho que a gente faz, tá? Então, tem bastante coisa. Essa passagem de Marte no signo de Capricórnio vai movimentar bastante coisa aí na nossa vida, até por conta das configurações que ele faz, né? E como eu diria para você, são só configurações positivas. Não tem uma quadratura, não tem uma oposição. A questão é que Marte pega uns planetinhas barra pesada também, e ele por si só já não é de todo bonzinho assim, até porque ele é o planeta da guerra. Isso eu tenho deixado claro bem desde o comecinho do vídeo aqui para vocês. Então, ele é um período que ele é extremamente positivo para a gente conseguir avaliar tudo, todas as coisas e todas as pessoas e relações que estão na nossa vida. Para quem quer viver um calorzinho a mais, para quem quer colocar frio na barriga, né? Para quem tá com muita coisa parada, meio que estagnada ali, né? Marte chega e dá um bom empurrão para as coisas andarem e para as coisas funcionarem e para a gente tirar o nosso traseiro da cadeira e realmente ir fazer e realizar. Só que, óbvio, a gente precisa pensar e avaliar, né, qual que é a velocidade que a gente está fazendo isso, porque como eu falei, Marte ele não sabe esperar e ele quer tudo para ontem, e às vezes a gente não considera o entorno, não considera as outras pessoas e acaba agindo um pouco agressivamente demais. E esse agir agressivamente não é nem chegar e falar as coisas na cara da outra pessoa, porque isso vai acontecer, ou não é nem chegar e fazer alguma coisa de uma maneira mais abrupta, sem pensar, mas as nossas próprias ações, nosso próprio movimento vai ser encarado pelas outras pessoas como algo agressivo. O simples fato de eu levantar de uma hora para outra daqui, né, e me movimentar em direção a alguma coisa, sabe, vai estar fazendo com que as pessoas se sintam agredidas nesse momento, se sintam ofendidas, porque, querendo ou não, vai estar todo mundo mais reativo nesse momento. Então, se antes eu levantar de boas e fazer alguma coisa daqui, ninguém tava nem aí, eu olhava, tá, depois eu vejo. Não, agora vai estar todo mundo querendo reagir, vai estar todo mundo querendo falar, vai estar todo mundo se sentindo pessoalmente ofendido por aquilo, tá? Vai estar todo mundo ali querendo, sentindo que a sua ferida está sendo cutucada e querendo, consciente ou inconscientemente, cutucar a ferida da outra pessoa. Sim, ele é um momento mais tenso, ele traz todo o seu lado positivo, que é a ação, que é a coragem, que é o movimento, mas ele traz todo esse lado que precisa ser muito mediado entre pessoas, né? Porque vai deixar as coisas um pouquinho ali mais ásperas, com os espinhozinhos maiores. Chegando finalmente lá no dia 6 de março, que daí Marte sai dessa energia capricorniana, entra no signo de Aquário e aí libera energias completamente diferentes e que eu volto para contar lá na frente, quando isso acontecer. Se você gostou, segue aí o canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se você quer saber mais de astrologia, né, vai lá no meu Instagram, @RobertaBrizola, lá tem caixinha de perguntas, a gente conversa de uma maneira bem mais próxima, eu consigo tirar todas as dúvidas de vocês. Beijos e até mais!